Agora vamos para o resumo do capítulo 1 e o capítulo 2 de Coletânea de Horrores. Aqui a gente vai bater um papo e para vocês aí de casa eu vou colocar alguns vídeos que ilustram o que a gente vai estar falando do jogo, tá certo? A gente vai ser breve, mas é bom para a gente refrescar a memória para voltar para o jogo, né? Então a gente começa. E um pedido do zombie, vou colocar tudo na ordem cronológica. E aí eu vou acatar esse pedido no sentido de, tipo, revelar apenas a ordem que já deveriam estar sabendo. A história ela é ambientada na década de 20, em Arkham, na cidade fictícia de Arkham, e ela começa com nosso querido Julius Lassar recebendo uma carta, um telegrama, não, uma carta e depois um telegrama, mas uma carta do seu grande amigo Baxter, professor Baxter. Em suas mãos está uma carta do professor Thaddeus Baxter. Ele viajou para a Inglaterra, mas precisamente para o Vale de Severn, buscando uma pista de um artefato que ele queria expor na Universidade de Miskatonic, ou colocar na coleção particular dele. Faz quase um mês que ele está fora e pela data da carta, ele a enviou após a primeira semana por lá. Olá, meu bom amigo Julius. A chegada na Inglaterra foi extremamente tranquila, apesar de achar que essa gente não é muito agradecida pelo que fizemos por eles durante a guerra. Os acadêmicos de Londres não moveram uma palha para me ajudar em minha pesquisa acerca das similaridades entre o Vale de Severn e nosso querido Vale de Miskatonic. O acesso à biblioteca deles foi bastante limitado. Resolvi então partir para o vale e fazer minhas anotações em loco. Há várias cidades na região e me apeteci por Britchester. Por ser uma cidade pequena, fiquei receoso de ser maltratado, mas o pessoal daqui foi bem receptivo. Bem, depois que tive que revelar minha importância e o trabalho que estava fazendo. O grupo de locais se ofereceram como guias para minha expedição para o vale. Iremos para a floresta de Dean. Pelo que relataram, ela se assemelha muito à nossa flora em torno de Arkham. Bem, antes dos incêndios. Ainda não tive tempo de procurar pelo real motivo por essas bandas. O motivo que eu realmente estou por aqui. Mas essa receptividade me deixou encantado. Mas há pistas que levam a crer que o livro está sim por essas bandas, sim! Uma linda senhorita chamada Belly Claire me convidou para participar de um festival perto das montanhas de Cotswold. Meu amigo, esse velho professor sabe usar o charme acadêmico. Professor Thaddeus Baxter. PS. Eu soube da proibição. Como vamos compartilhar do nosso whisky no bar do Stanley? E o Baxter estava interessado em encontrar ou o livro, ou o autor do livro, ou quem traduziu para o inglês. E ele estava seguindo essa pista, usou como desculpa a pesquisa que ele estava fazendo lá, ele teve esse encontro, e aí na carta ele respondeu que encontrou o livro. Depois teve o telegrama e ia levar uma semana para voltar para Arkham. Pronto. Depois disso teve a vinda do professor Baxter e o Julius Lassar chegou lá no porto e foi assim acometido com aquela cena onde o Baxter estava louco, insano, afastando várias pessoas de perto dele. E lá ele conseguiu
nocautear o velho amigo, que estava completamente alterado, e levá-lo para o asilo Arkham. Não, pro hospital de Arkham. E lá ele teve a sugestão de levar ele pro sanatório Oxley, porque pelos sintomas que ele estava tendo e de onde ele veio, poderia estar com a gripe espanhola. Então acharam melhor colocar ele num lugar distante para poder se cuidar. Julius, Julius, ó. Pikachu, o que que você... Qual foi o seu... Porque assim, eu sei que essa foi a primeira vez você jogando Call of Cthulhu. Você imaginava o que podia acontecer nesse primeiro encontro, quando você chegou lá no barco? Qual foi as suas primeiras impressões do jogo? Imaginava que em qualquer momento ia explodir um Cthulhu? Ou como é que foi? Olha, eu não tinha jogado, mas eu sou muito fã do RPG no Nerdcast. E na última que eles já fizeram, já tem 3 anos já que eles estão fazendo, é sobre Call of Cthulhu. E eles estavam fazendo uma aventura, e o Leonel Caldela, que era o mestre na aventura, e eu vi que o horror, ele, para funcionar, ele nunca é jogado logo de cara. Eu sempre vi que é uma construção. Então eu não esperava chegar no barco, por exemplo, e de repente Cthulhu. Não, eu esperava ter fatores que iam evoluindo. Isso aí eu já esperava, mas eu gosto bastante da atmosfera, porque é diferente você ver e você tomar as decisões, né? Ser um mero espectador e ser um dos protagonistas. Então, assim, é bem diferente a sensação, mas eu gostei demais, cara. Eu tô achando, assim, a aventura excepcional. Toda hora você fica com um certo receio de qual decisão tomar, mas é isso. Aí, geralmente, você olha assim, o que o zombie tá fazendo e vai na mão contrária, entendeu? Aí, mais ou menos isso. E o interessante Errado não tá. Durante essa primeira sessão houve muito pedido para fazer teste de observar enquanto você estava levando o Baxter, e tu falhava que era uma beleza. Então imagina o que você deixou de perceber, né? Esse negócio que fica na pulga atrás da orelha. Já imagino o que é que você perdeu de ver? Cara, eu imagino das duas uma. Eu acho que eu não... Vamos para as teorias. Eu não cheguei a ver o livro, então talvez seria o livro que o Baxter estava escondendo em algum ponto, eu não vi nele. Outra teoria que eu tenho é que alguém estava seguindo a gente. Então o Baxter não voltou sozinho. Ele voltou com alguém vigiando ele. Então talvez são as minhas duas teorias. Uma era o livro e a outra é alguém que ficou à margem ali, vendo tudo que ia acontecer e talvez querendo o livro, talvez se certificando que os planos da pessoa ia dar certo. Eu imaginei isso. E aí, você leva ele para o sanatório Oxley e tivemos um time-lapse para você retornar para o sanatório para ver como é que estava Baxter uma semana depois. E prestem atenção em como eu estou falando os acontecimentos, porque eu já estou falando na ordem cronológica, tá? E aí, uma semana depois, você foi para lá para ver como é que o Baxter estava, e ele já está totalmente diferente. Você deixou o professor Thaddeus Baxter sob os cuidados do sanatório Oxley. O seu amigo possui recursos o suficiente para manter o tratamento por lá, e os amigos dele da Universidade de Miskatonic não irão abandoná-lo nesse momento conturbado. Os médicos acham que ele adquiriu alguma doença em sua viagem. Devido à febre alta, o professor é acometido por alucinações que podem levar a surtos psicóticos. Uma semana após o ocorrido, você consegue uma folga para visitar o amigo. Pelo que colegas falaram, Baxter ainda está debilitado e tendo surtos quando pressionado. Chegando na ala 2, que fica no primeiro andar, um médico espera a chegada de Julius. Um jaleco branco, ele tá, um rosto magro e tem cabelos encaracolados. Não conseguimos identificar o que ele tem. Ele sofre alucinações constantes e pesadelos durante o sono. O corpo está debilitado e a febre não cede, mesmo após aplicarmos os devidos tratamentos e imersão em uma banheira de gelo. Apesar disso, ele não parece piorar. Ele se mantém nesse estado de sofrimento o suficiente para não desfalecer e nem se recuperar.
ele possui momentos de lucidez, mas não acredito que seja interessante receber visitas. Ele vira e faz: "Oh, Július, meu amigo! Que bom te ver!" Ele desce, ele estava em cima da cama, ele desce e ele não se aproxima tanto para você ficar ressabiado, mas você vê o professor Baxter ali. "Os preparativos para minha viagem estão chegando ao fim. Em breve partirei para Aldebaran. O rei de amarelo já colocou tapete vermelho para minha entrada. A minha cena será agora." Ele fica olhando para o canto da sala e, ao desviar o seu olho para onde ele está olhando, você vê um quadro de pintura, sabe? E nesse quadro, você vê esse quadro, e provavelmente é um quadro que o professor fez em uma dessas terapias que o pessoal faz no sanatório e tal. E nele está desenhado que parece ser um mar, com a guilhotina invertida, bloqueando parte da luz refletida pela lua que está atrás. "Ah, Beleclaire, eu me entreguei a ti, deitados naquela pedra fria, branca como a neve, aquela massa branca pulsante sobre o meu rosto." Os enfermeiros soltam uns risinhos, enquanto Baxter descreve o que parece ter sido seu envolvimento com a mulher da carta. Você pode interromper esse devaneio ou deixar ele continuar a descrição aí do que você não sabe o que pode acontecer. E Valvini, o que mais, professor? Ele fala: "Ah, pesado demais. Não consigo respirar. Preenchendo minha boca. Invadido. Alojando-se meu corpo. Depois temos o Archibald. Sim, o Julius, depois de ter esse encontro com o Baxter, ficou de tentar encontrar. Saber se ele vai melhorar e ter pistas mais sobre o que estava acontecendo com ele. E passar o que estava acontecendo para o pessoal da universidade. Isso. Lembrando que ele falou também sobre Aldebaran, ele falou do Rei de Amarelo, ele falou de tapete vermelho. Tô aqui nas minhas anotações, tudo desse primeiro encontro. Pronto. O que você achou desse primeiro encontro? Cara, a gente fica com uma pulga atrás da orelha. E é interessante que é diferente, né? Eu como jogador, eu faço uma coisa que é o seguinte. Eu não procuro, por mais que falou Rei de Amarelo, eu sei que existem conexões dele com a questão do Cthulhu e tudo, eu não fico procurando saber, justamente para dar até uma coisa mais fidedigna com o personagem, né? Para depois eu, durante a própria jogatina, fazer isso, que eu acho isso uma das coisas mais legais do RPG, principalmente jogador novato, é você poder descobrir junto com o sistema, não ficar puxando. Ah, então isso é tal de coisa, então eu posso fazer isso. E sim, a experiência que o próprio personagem está tendo também, que é uma experiência inicial. E eu gostei pra caramba, cara, porque é um fator investigativo que eu curto demais. É uma pegada totalmente diferente que você pegar, por exemplo, um D&D, um RPG de capa e espada, que não é tão investigativo, né? O Call of Cthulhu é muito mais. E por sinal, esqueci de avisar para quem está acompanhando agora, vendo esse resumo, o Julius Lassar é um inspetor de polícia. Ou é detetive? Não, é inspetor de polícia. Isso. É inspetor de polícia, ex-lutador de boxe. Depois disso, temos o Archibald Bennett. Ele foi contactado por Prince, um chefe do submundo que é bem conhecido por ser específico no tipo de coisa que ele vende e revende. Isso. Que é o artefato. São peças preciosas ou enigmáticas ou curiosas. Independe do que acontece, ele sempre está vendendo esse tipo de coisa. E ele precisa de pessoas que possam entrar em lugares sem serem percebidas. E o Art, ele tem uma fama como Rato Preto, mas nunca foi contactado por ele. Vale salientar, e aí vai vir uma dica master aí, vale salientar que o professor Baxter e o Julius Lassar começaram uma amizade quando o Julius Lassar recuperou um item roubado do escritório
do professor. Haviam roubado um item dele e aí o Júlio Lassar entrou nessa investigação e conseguiu recuperar o item. E aí eles começaram a amizade. Aí, voltando para o Art, ele foi contactado. Eu não vou, assim, eu não tenho como resumir como foi a primeira aparição do Art para entrar num armazém. Então vocês têm que assistir esse episódio, porque foi algo bem cinematográfico, né? Sim. Interessantíssimo, como ele conseguiu entrar lá. Eu acho que interessantíssimo resume. Senhor Rato Preto, chamei você aqui porque seus serviços especializados são necessários agora para mim. Se o pagamento for bom, eu sou o seu homem. Geralmente eu faço leilões do que consigo, mas esse cliente em particular pediu por esse item. O que você precisa saber é que você deve se infiltrar no sanatório Oxley. Um paciente em questão, chamado Thaddeus Baxter, deu entrada recentemente no local e ele está com um item do meu cliente. Você deve entrar na sala de pertences pessoais e pegar os pertences de Baxter. São 5 itens. Um bloco de anotações, 3 livros e uma garrafa de uísque. Das coisas que você já sabe agora, Zombie, você entende esse encontro que você teve com o Prince, no que ele está planejando, ou o que ele fez? Qual era a intenção dele contigo? Cara, pra mim ele queria esse livro específico do Baxter. Entendeu? Eu consegui achar 2 livros, né? Um livro de biologia, um outro livro que versava sobre religiões, mas eu tô achando que ele tá querendo esse livro mesmo especial que o Baxter tem. Eu não sei como que ele teve acesso a essas informações, mas ele descobriu que o Baxter tá com esse livro. Aí você tá lá no cantinho esperando e você escuta a caminhonete, né? Ela para, abre a porta, a caminhonete, um cara grandão de 2 metros, 2 metros e 10, umas roupas de camponês, uma boinazinha, ele olha para um lado, olha para o outro, aí você meio que dá para perceber assim que o bicho tem uma cara meio para baixo, Tivesse meio derretida, meio macilenta assim, acinzentada, não deve comer bem, e os olhos dele é um pouquinho para fora assim. Mas mesmo sendo pra fora, ele não parece ser um cara muito perceptivo, não. Ele tá te procurando, assim, também. Esse meu contato, tipo, pela descrição. Esse é o cara que você combinou de ele te levar. O nome dele? O nome dele? Bob. Desconfia de onde o Bob é? Cara, eu acho que ele é uma mistura de Deep One. Não, mas ele é de onde? Qual é a cidade de onde ele vem? Posso? Oi? Pode, do... Innsmouth. Porque as características do pessoal de lá é assim, pele acinzentada, olhos esbugalhados, tudo isso pela descendência que aquele povo tem com as criaturas dos Deep Ones. Uhum. E o Bob é um falador incrível. Nossa, é uma matraca. Que é uma beleza. E aí ele leva o Art, ele pergunta se ele quer que ele espere, e aí o Art diz que quer que espere, e o Art entra na floresta, se perde, não sabe por quanto tempo, mas se perde na floresta e consegue entrar no sanatório Oxley à noite. Exatamente. No sanatório Oxley ele consegue se infiltrar, vai até a sala de pertences pessoais E Thaddeus Baxter. E aí tem a entrada dele e tem os itens, né? Aí tá lá escrito... Bloco de anotações dos livros e a garrafa de uísque. Tá lá escrito 4 itens, bloco de anotações, 2 livros e garrafa de uísque. Então ele descobre que não está todos os livros lá. Um então, livro foi extraviado. Um livro foi extraviado. E ele não pôde planejar muito o que ele iria fazer aí em seguida, quando apareceu o bendito segurança do sanatório Oxley, que por sinal estava bem deserto, bem silencioso.
E o segurança consegue também, gente, vocês têm que assistir os episódios, porque assim, é uma sequência de ação. O cretino tá rindo, cara. É tipo assim, se você assistiu Velozes e Furiosos, assim, aquelas lutas, então, aí, infelizmente, por mais que habilidoso que o Archer seja, ele foi pego pelo segurança e o segurança resolveu trancafiá-lo numa parte estranha do sanatório, que embaixo do sanatório é como se houvesse outra estrutura de um prédio anterior ao sanatório. E aí é como se fosse uma masmorra. Exatamente. E lá ele estava planejando botar ele lá dentro. Só que o segurança escuta, o Art não, algo estranho. E aí ele obriga a Art a seguir adiante, mas chegando próximo do que parecia quando o Art começou a escutar cânticos. Aí você escuta o segurança falar: que é isso? Vai. Quando você se prepara para usar a arma, para girar, para cortar a mão dele, ele é mais rápido e puxa o gatilho. E você leva 6 de dano. Sente algo molhado pelas costas e o frio nas suas mãos. Você perde a segurada que você tinha na sua faca e você desmaia. Só que quando você desmaia, você sente aquela caída sua para a escada. Você abre um pouco os olhos e você vê aquele negócio, né? Tipo, vê a cena, fecha a cena. Você vê nesse salão, é um salão enorme de pedra, várias pessoas em volta de alguma coisa, e essas pessoas, elas estão nuas e elas estão se abraçando, se beijando e fazendo coisas, tudo em pé, e uma dessas pessoas está com capuz. E aí quando você se arrasta para ver, você não entende o que está acontecendo, o cântico é alto e você até mesmo acha que, tipo assim, gente, eu tô morrendo, levei um tiro, vocês não escutaram isso não? E você segura o bacanal um pouquinho. E você tenta se aproximar e você vê, não consegue enxergar, você se levanta um pouco, tenta, mas sente a dor, fica um pouquinho de joelho e você vê o seguinte: uma mulher nua está deitada nessa mesa, nessa tábua de pedra no meio. Então eles estavam ao redor dessa mulher. Uhum. Ela está amarrada pelos pulsos e pernas e com a mordaça na boca. Perto dela, um homem de capuz segurando um livro com uma das mãos e com a faca ornamentada na outra, com sangue. E você percebe que a mulher está cheia de cortes. Ele vai cortando ela e você vê, de repente, essas raízes grossas começar a se abrir. Se abrir como se fosse algo assim, ó. É desse jeito e ela tá abrindo assim, ó. Uma escuridão emana de lá. E súbito você escuta sons de cascos. Um gorgolejar terrível e tentáculos hediondos abrem espaço na escuridão. Uma coisa árvore de 6 metros nasce de dentro daquelas raízes e escuridão, com patas terminando em cascos e uma bocarra disforme abaixo do corpo nodoso. Na verdade, não é só uma boca, são várias nesses troncos. A mulher consegue se livrar da mordaça e grita terrivelmente, enquanto os tentáculos raízes enroscam na perna dela, enquanto a coisa vai se erguendo e se prostrando sobre ela. E de repente você leva um encontrão do lado. Puff! Você cai no chão e o segurança: parado, seu miserável! E quando ele olha assim pro lado e vê a cena, ele dá um grito terrível.
E aí a coisa abre, tipo, levanta os tentáculos e você vê que ela começa a se agitar. E aí uma das patas dela já pisa em cima da cabeça da menina, esmagando. E as pessoas... Aí você vê que alguma coisa deu errado, porque as pessoas que antes estavam começando a fazer sexo, quando isso acontece, elas começam a gritar também e tentar se afastar. O homem... E você... Do jeito que você está, infelizmente, você é meio que um espectador apenas. Porque você tá com o tiro e você tá totalmente quebrado. E aí você só pode assistir isso entre desmaiar e não desmaiar. O tentáculo da criatura, ela se agita e bate na mão do homem de capuz, que até então estava tentando se afastar com o livro, e ela arranca o braço dele. O braço voando e indo para a boca uma das bocas que pega no ar. E ela desce finalmente para cima do homem de capuz, e quando você acha que a criatura vai conseguir pegar ele gira o braço, larga o livro e mete o braço onde estava o cotoco agora, né? E com sangue ele faz um gesto rapidamente no ar, e você vê um símbolo sendo ficando dourado. Materializando, né? Isso, materializando no ar. E aí a criatura, como se fosse barrada, ela para assim e dá uns passos galopes para trás. E antes dela ir embora, ela com um tentáculo gira e pega um cara pelo pescoço, um dos homens nus. E você rapidamente vê que ele tem uns cabelos encaracolados. E ele só grita de pavor e... E ele é puxado junto com a coisa galopante. E ela entra dentro daquelas raízes. Leandro, tu imaginou que tu ia sobreviver ao primeiro capítulo? Que eu acho que isso foi o primeiro capítulo, né? Isso foi no primeiro. Eu pensei que ali naquela hora da Cria Negra, eu pensei que ali eu fosse ficar. Ia rodar, eu fiquei tão pouco tempo. Sim, não, eu pensei que ali eu fosse rodar. Porque força pra isso eu sei que você fez. Mas eu pensei que eu fosse ficar ali. Primeiro eu pensei que eu fosse morrer antes. Depois eu pensei que eu fosse realmente ficar totalmente chupeta quando apareceu a Cria Negra. E depois eu pensei que eu fosse ser passado quando tudo aquilo rolou. O fato de eu ter ido pro outro capítulo me surpreendeu. Achei interessante o Zombie falar. Eu achei que ele ia falar assim: eu achei que eu ia morrer antes, eu achei que eu ia morrer durante, mas aí eu tive quase certeza que ia morrer depois. Mas não morreu. Eu realmente não achei que eu fosse pro segundo capítulo. Eu pensei, ok, né? Eu acho que ele pediu pra eu fazer uma pequena participação especial e ia ficar por aqui mesmo. Com as informações que vocês têm agora, vocês chutam quem era a pessoa fazendo o ritual? Cara, eu acho que a pessoa... Não. Pikachu, a gente tá falando do cara que tava fazendo o ritual lá da Cria Negra e teve o braço arrancado. Sim, Quem é o médico? Eu já chuto. Quem é o médico que tem a mão de madeira? É o Phineas Oxley, eu chuto ele. Eu acho que pode ser o Oxley, o Phineas Oxley. Eu acho que ele pegou o livro que era do Baxter e ele estava usando o livro. Agora temos só um porém. Ou Eugenia Freak, tá? Pode ser ela também. Temos um porém só. Douglas, a Sarah Winterspoon, ela já confirmou que... Eu ainda não digo qual é a ordem cronológica dela, mas o Phineas está todo inteirinho. Se perceberam as descrições, com a Sarah, Phineas está em ordem. Dois braços. Gente, não tem ninguém com um braço a menos, mas se tá na ordem cronológica, ou ele vai fazer alguma coisa, se está na ordem cronológica, para recuperar o braço, ou a Sarah, na verdade, não é depois. Seria antes. Mas e o incêndio? Não faz sentido. Na época o que a gente tava,
Ainda não teve incêndio. Não teve incêndio. E ela achou a foto da Brenda. Não faz sentido. Não tem como. Esse filho da mãe tá crescendo o braço. O cara vai fazer. Piccolo Daimao. O cara vai fazer alguma coisa. Por sinal, existe uma descrição também que é o seguinte: o Julius, quando chega no Sanatório Oxley, algo está sendo construído, começando a se erguer. Que é a futura ala 3. Tipo, ainda está se montando a área à parte. O Harry Madison, ele é contratado pelo pessoal do Sanatório Oxley para substituir um médico que se foi. E aí, quando o Harry chega no local, ele vê que a ala 3 está sendo pintada. Tanto é que na conversa com o Phineas ele para assim de prestar atenção na construção, mas depois ele volta a conversar com o Harry. Vale salientar que, Julius, você se lembra do médico que te atendeu para conversar com o Baxter antes do Madison? Tu se lembra do primeiro médico? Não. A única pessoa que eu disse aqui que está escrito o nome é Eugenia Frigg, que é aquela mulher que até se insinuou. Não é? Não é ela mesmo que se insinuou pro Harry que ela se insinuou, não foi? Foi. Então, a única que eu lembro é ela, que eu até anotei o nome. Agora o nome do outro médico eu não lembro não. Não tá aqui nas minhas anotações não. Ele foi bem rápido na aparição. Ele foi o primeiro a falar sobre o caso do Baxter com você. E a única das poucas descrições que eu disse dele é que ele tinha cabelos encaracolados. Sim, e o Harry, ele foi pra lá e uma das melhores coisas que acontece com o Harry são os sonhos. Fábio, o que você achou do primeiro sonho? Que foi uma das aberturas do RPG, né? Que é o da guerra, que você tava no barco e era fazendo o som do barco, e você tendo essa alusão da guerra com as coisas desconhecidas que tem no mar. Na verdade, me fala em geral o que é que você acha dessas cenas de sonhos. Você curte elas? Curto, porque até então, né, eu sou tipo o Pikachu também, eu não me aprofundei muito, né, na mitologia, né, do Lovecraft, então muita coisa para mim está sendo surpresa também, eu tô conhecendo junto com o personagem, e assim, o que eu sei é que esse sistema, ele preza muito pelo psicológico do personagem, pelo background, pela história do personagem, né? Então, para melhorar até a interpretação, você trazer esses flashbacks para dentro do jogo justifica muitas das ações que o personagem toma também, entendeu? Então, os horrores, né, o medo porque a participação, né, como você mesmo explicou, a participação dos Estados Unidos na guerra, pelo menos ela não foi aquela questão de estar ali no campo de batalha trocando tiro, não é isso? Vamos dizer assim. Então ele estava num ambiente onde ele via as coisas que aconteceram, ele sabia tudo que estava acontecendo, mas de certa forma para ele aquilo era desconhecido, assim, sabe? Ele não chegou a vivenciar aquela situação, ele só presenciou os horrores. Então eu tô achando bem legal que o personagem tá para vivenciar isso novamente, né? Ele tá para enfrentar o desconhecido de novo. Por sinal, por falar em desconhecido, teve aquela cena antes de chegar no sanatório, que ele adentrou a floresta, escutou os cascos, e agora você sabe de que eram os cascos? E aí você olha para um lado, olha para o outro, e você tem a nítida impressão, e você olha assim para a floresta ela tem raízes longas, as árvores, tipo, grossas, saem assim, se entrelaçam. Só que, estranhamente, você escuta som de cascos dentro da floresta.
E você faz cascos? Eu vou andar só um pouquinho, assim, chegar perto de uma árvore, assim, e vou olhar um pouco mais pra dentro. Tu dá um primeiro passo para colocando o pé com cuidado entre as raízes e dá outro passo apoiando assim, dando uma olhada, dá outro passo, você não está mais escutando o som de cascos, mas a curiosidade meio que deixou meio nítido onde era esse som. Você olha, você vai olhando assim e tentando identificar de onde vem um barulho, o que está produzindo esse barulho. A curiosidade falando mais alto e você se aproximando cada vez mais, nem percebendo que está adentrando um pouquinho mais na floresta. Você vai aproximando e vai escutando aqueles estalos normais de floresta. Mas pode ser árvores se contorcendo, né, por causa do vento. E você vai olhando e você sente um cheiro estranho. A mata densa e cheia de nódulos deixa cada vez mais difícil de imaginar um cavalo por ali. Talvez um cervo. Árvores com troncos grossos fazem parte da paisagem, onde o vento provoca cada vez mais a sensação de murmúrios perdidos e o movimento das próprias árvores. Você meio que, talvez pelo cansaço da viagem, você vê árvores se mexendo, mas talvez seja pela sua visão turva. E um odor que, como médico, você já teve a oportunidade de sentir, que foi um cheiro durante a Grande Guerra, um cheiro da vala aberta para os mortos. Você sente esse cheiro, aí cheiro ruim, e você passa esse cheiro, vê essas árvores meio que se movimentando. Isso parece muito estranho e você sente algo tocando no seu ombro e Barrow fala: Senhor, essa é propriedade Oxley, eles avisaram para não entrar aqui. Vamos voltar pro carro? Olha, vocês falaram o nome de umas criaturas aí, eu vou falar com vocês que eu não conheço essas criaturas, então. Alguém chuta que bicho que ele quase encontrou, se não fosse Thomas Barrow, ele ia uma cria de Shub-Naragath. Shub-Niggurath. Shub-Naragath não, Shub-Niggurath. Pô, me quebra meu galho na pronúncia. No próprio Lovecraft chama de os inomináveis, fraga, os impronunciáveis. Isso quebra meu galho em pronúncia. Peraí. Então era o mesmo bicho que o Art viu? Uhum. Meu Deus do céu. E aí fica a estranheza desse bicho estar passeando por aí, né? Sim, nessa dimensão, né? E depois disso, por falar em Thomas Barrow, você conhecer esse Thomas Barrow, que é um cara simpático, motorista do sanatório Oxley, e é o que mostra a dualidade do sanatório, porque o Fabs com o Harry teve muita coisa estranha. Quais são as coisas estranhas que aconteceram? Você consegue elencar as coisas estranhas que aconteceram no sanatório? Olha, uma coisa que me incomoda bastante, né? Foi quando o Harry chegou, logo quando ele chegou, o Phineas, que recebeu ele, já fez aquela... uma insinuação, né, entre ali as enfermeiras, as mulheres que trabalhavam no local, como se elas fossem ali objetos, alguma coisa ali que estivesse ali para ele se desfrutar, sabe? Então ele já não gostou nem um pouco disso, até porque o amor que ele tem pela Brenda é uma coisa assim... indestrutível, né? Uhum. Então isso aí já foi uma coisa estranha, até as próprias mulheres se insinuando para ele também. Ele ficou bastante desconfortável com isso. Outra coisa muito estranha, obviamente, é o Art, né? Que situação que aquele homem está ali, o que mistério né? Se aquilo ali é uma casa para curar as pessoas, por que eles estão agredindo alguém, né? E esse é a grande interrogação. Você ainda não falou sobre isso, eu estou queimando a pauta aqui, mas fica essa interrogação na cabeça do Harry. E
também a questão dos sons, né, que ele escuta à noite, também das árvores ali, né, na floresta, nas imediações, como se a floresta estivesse viva, né? Isso aí também é bem sinistro. Várias coisas aconteceram com o Harry nesse momento, e ao mesmo tempo, nesse período da semana de contratação do Harry, teve a semana do próprio Julius Lassar, e ele foi para a igreja, ele foi atrás de outros casos, descobriu casos sobre pessoas desaparecendo, né, da sopa, né, dos mendigos desaparecendo. Ele não teve ainda ideia de quem estava desaparecendo realmente, porque ele não investigou a fundo isso. Ele falou com um homem na igreja e teve um encontro diferente com o homem do órgão, né? O que é que você acha que é aquele cara, Júlio? Olha, foi um negócio só para eu deixar creepy ou foi alguma coisa que tem conexão também? Olha, eu acho que tem alguma coisa de conexão, porque eu lembro da história que falava justamente com uma descrição de um homem que parecia com isso. Eu falei com o padre Comstock, e ele falou justamente sobre essas coisas que estavam acontecendo. Thomas Barrow. Isso. Não. Falando com o Fábio, ele fez uma pergunta aí. Ah, tá. Pode continuar, desculpa. Com o padre Comstock, ele falou justamente sobre algumas coisas, né, que estavam acontecendo ali, e falou para eu ir parece que era nas docas, né, para poder estar olhando sobre esses desaparecimentos, e com o que eles chamavam lá de soldado Jeremy. Então, assim, isso ficou uma side quest que o Julius meio que deixou de lado. Numa situação normal ele não deixaria, mas como estava envolvendo o Baxter, e era algo que ele estava querendo tirar ele do sanatório o mais rápido possível, ou pelo menos tentar ajudá-lo o mais rápido possível, ele acabou deixando isso de lado. E é algo que eu tô pensando assim, que eu fico com o olho arregalado, que são várias coisas acontecendo em muitos pontos diferentes, coisas estranhas acontecendo. E, por exemplo, o Shub-Niggurath, não sei se o nome fala isso, Douglas pode corrigir se não fala dessa forma. Ele é do demônio cabra lá, que é um outro bicho que, se eu não me engano, não tem nada a ver com o Rei de Amarelo. Então, assim, minha cabeça tá bem a mil, não sei mais o que tá acontecendo. Então, assim, são muitas coisas. Uma das características da cabra preta, enfim, tem vários nomes, mas assim, uma das características dele é ele ser representação da fertilidade. Então isso explica muito a aura que o Harry está sentindo no sanatório Oxley, e até mesmo que o Art testemunhou. Entendi. Não, beleza. Então, assim, vocês estão vendo, gente, eu sou leigo pra caramba, então na minha cabeça, assim... Não, existe todo um lore por trás, gente. Se vocês ficarem interessados e ficarem vendo, nada, assim... Nada de graça, né? Nada gratuito. Nada de graça, nada gratuito, exatamente. E o Fábio? Não, e eu ia falar isso, que, cara, eu fiquei muito interessado na sidequest, só que eu queria prosseguir pra sidequest. Eu, Guilherme, jogador, que eu sou um cara muito curioso, eu não gosto de deixar nada em aberto. Meus jogos de videogame eu zero eles 100%, eu não gosto de deixar nada em aberto. Eu sou pessoa assim, só que a interpretação. O Júlio é um cara que tá se preocupando com o amigo dele, então ele não ia deixar o amigo dele de lado pra investigar coisas da cidade, entendeu? Ainda mais sabendo o quão ruim ele tava. Você, Guilherme, não consegue ver uma side quest pra não fazer, e Douglas não consegue ver um artefato amaldiçoado pra não pegar. Assim, mais ou menos isso aí. Justamente. Essa é a ligação. Aí o Júlio teve um encontro na universidade, ele estava atrás do reitor Richardson, e alguém estava roubando, desculpe, eu fui cedo ao ponto. Alguém estava dentro do escritório do Baxter. Se aproximando do local, não está muito iluminado o ambiente, porque a galera não está aí. Mas você vê, tipo uma luz de lanterna lá dentro. Mas dentro da sala. Eu pego minha arma, coloco ela, seguro ela, pensando que alguém pode estar tentando roubar o professor, aproveitando que ele tá em Arkham, alguém tentando roubar os pertences pessoais dele. Eu tô desconfiando de ladrão. seria algo
Lógico, talvez fazer. Daquilo ali eu já meto a mão na porta pra ver se ela tá aberta e já me posiciono pra dentro da sala já. Ela tá trancada assim. Aí, tipo, passa na sua cabeça a revisão e você sabe que do outro lado tem as janelas que dão pra continuação do campus. Eu vou correr pra janela. Tá do outro lado, pra ver se eu acho alguém ou alguma coisa ali. Julius, Pikachu, você ou qualquer um de vocês, já tem uma teoria de quem estava roubando e o que é que estava atrás? Olha, vamos lá. Eu tenho a primeira teoria minha que o professor Ivory, ele que estaria roubando e podendo pegar aquilo que estava lá no local. Eu não sei se, assim, ele era um dos possíveis suspeitos que eu, Guilherme, estava analisando. Porque ele é um cara que conhecia o Baxter, ele tinha as informações sobre o Baxter, então possivelmente ele sabia de algo. E o que reforça a minha teoria é que o professor Ivory, justamente depois que ele foi deixado em casa, ele simplesmente sumiu. Então, assim, como ele some de repente, sem deixar rastro, eu acho que pode ter sido o Ivory. Eu acho difícil ter sido o reitor, por exemplo, que ele estava na reunião, entendeu? Enquanto tudo aquilo estava acontecendo. Pelo menos eu me lembro como se ele estivesse, né? Agora talvez eu não estivesse. Mas assim... Do jeito que você lembrava que o Baxter estava com o livro lá. Da mesma forma. As nossas memórias enganam a gente. E, assim, eu fui lá, eu vi aquilo, e eu lembro, assim, que no momento mais engraçado, também não pode ser o Ivory, sabe por quê? O Ivory tava na reunião. O Ivory tava na reunião, agora que eu tô lembrando. O Ivory tava na reunião junto com os outros. Então, assim, não, cara, quem que pode ser? Por exemplo, o problema é que eu não tenho nem suspeito. E no caso, para o pessoal que não sabe porque você foi essa invasão aconteceu antes. Quem é o professor Ivory? O que ele lhe deu de informação e quem é ele? Vamos lá. O professor Ivory é um dos professores que tem na Universidade de Arkham. E ele em literatura. E ele era um dos amigos, digamos assim, do Baxter. Conversamos bastante sobre diversas obras literárias, mas Baxter se interessou particularmente por uma, O Rei de Amarelo. Contei sobre essa obra infame francesa. Na última década do século XIX, a cor amarela era a definição da podridão, da decadência e do pecado. Importados para a Inglaterra, as obras literárias dos decadentes franceses eram encadernados em amarelo. Essas obras inspiravam-se na poesia de Charles Baudelaire e o decadentismo encontrou seu ápice com Joris Karl Huysmans, ou assim se imaginava. A obra O Rei de Amarelo surgiu e se espalhou rapidamente pela França e Inglaterra. É uma peça triste e cheia de mistérios. Ele fica um pouco pensativo, olha para você e diz: eu mesmo não tive a oportunidade de lê-la. Ele já se prontifica a dizer. Mas pelo que dizem, ela pode deixar seu leitor louco. O original francês já não existe mais. Quando ela foi publicada, em pouco tempo a Terceira República pegou todos os exemplares e queimaram os exemplares. Apesar de eu achar que Douglas vai pegar o exemplar dele aí. Acredita-se que ela foi escrita por Christopher Marlowe, autor da peça Dr. Fausto. Baxter tinha suas dúvidas sobre isso, mas esperava ao menos encontrar quem foi responsável pela tradução para o inglês. Se o que diziam era verdade, quem traduziu provavelmente embarcou para outro mundo. Ele queria a peça na biblioteca da universidade e achava ultrajante não termos um exemplar de uma obra tão controversa. Um contato dele informou que tinha o livro em inglês, um livro octavo preto com o símbolo amarelo na capa. Ele comenta sobre alguns causos que aconteceram que envolvem o Rei de Amarelo. Ele comenta sobre um homem que tentou matar o próprio irmão porque alegava que era o príncipe herdeiro de Carcossa e ele tentou matar o irmão, só que não conseguiu e ele foi preso e os comparsas dele, um deles foi morto. E outro caso que aconteceu em outro lugar sobre um homem que foi perseguido por um tocador de órgãos
que tinha uma expressão horrenda de ódio, e ele foi perseguido durante todo o tempo e desapareceu. As pessoas testemunharam ele sair de uma igreja e nunca mais foi visto. Sobre outros casos de um artista plástico que foi encontrado, a amante dele foi encontrada morta e ele desapareceu, e falaram que ele tinha um exemplar do livro. Então são casos que são difíceis de acreditar, mas estão envoltos a essa peça do Rei de Amarelo. Ele ficou bem incomodado com as possibilidades de ficar louco, ou então de ter perigo, porque alguém estava indo para o escritório, alguém estava ativamente atrás de informações sobre isso, de forma bem agressiva, e aí ele pediu para ser escoltado, e aí no outro dia ele não estava, deixou um recado com o reitor, dizendo que foi embora cuidar da tia. O reitor não acreditou nessa história, mas também não quis manter o professor, né? E o reitor foi todo solícito para fazer com que você tivesse o material para construir um caso sobre o Baxter e ter acesso aos pertences pessoais dele. Todo solista eu não diria, né? Não parece tão solista. Solista, tipo assim, ajudou de forma normal. Ele só não fez isso de forma agradável. Ele só tava, né? Ele era um caba bem sério, né? Sim, sim. Ou tudo faz parte de uma tramóia, ele também faz parte, né? Eu pensei que ele pode ser o suspeito, contratou o cara. Cara, eu me lembro, você deixou o professor Ivory em casa, e você pediu para fazer um teste de spot hidden, eu não passei, eu forcei o teste e não consegui encontrar ainda. Então eu falei assim, alguém vai fazer alguma coisa com esse cara, agora eu tô deixando ele aqui. Só que, novamente, gente, como o personagem não viu, não adianta eu, Guilherme, porque o mestre falou para fazer um teste, eu ficar forçando aquilo. Eu falei, não, agora eu não acertei no teste, então eu vou pegar o Ivory e vai comigo pra minha casa. Não existe isso. Seria metajogo, né? Isso seria metajogo, entendeu? Não vou fazer esse tipo de coisa. Então, assim, não deu, continua. Então passa, sem motivo nenhum, vamos esticar lá pra casa. E aí, teve um dos momentos mais esperados do jogo, que foi o primeiro encontro de jogadores, que foi o encontro do Art com Harry. Seu treinamento militar pode vir a ser útil. Quero você cuidando de alguns pacientes desse quesito mais peculiar. Utilizamos uma estrutura antiga de uma construção que havia aqui na colina. Lá embaixo temos esses pacientes mais violentos e ignorantes de sua condição de processo de cura. Mas em breve eles não vão parecer mais dentro de um calabouço. A ala 3 foi construída especificamente para isso. Alojar de forma segura e com um ambiente agradável nossos pacientes diferenciados. Na porta de ferro está a prancheta com a ficha médica e pela janela você vê apenas um homem sentado de costas, cabeça raspada e com camisa de força. Você tira a ficha médica, tem várias coisas lá, informações sobre o paciente. Então você lê um pouquinho, voz baixa, o nome do paciente. Pode falar. Archibald Bennett. Antes disso, Zombie, qual foi sua sensação daquele plot twist no final do segundo episódio do RPG, descobrindo que você que estava dentro da sala lá? Você ainda no passado, fazendo o negócio, de repente... Porque eu mandei, pessoal, uma mensagem para o Fábio dizendo, olha, você vai dizer em voz alta que quem tá lá dentro é o Art. E o Fábio interpretou muito bem, tipo, não ficou surpreso com a mensagem que eu mandei nem nada. Só fez a interpretação. E aí, Zombie, o que é que tu achou desse plot twist? Esse plot twist eu achei muito maneiro. Eu não esperava que eu estivesse captivo ali naquela sala. Eu realmente eu não sabia se meu cara teria sobrevivido àquele outro encontro na hora que ele apagou. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas eu não esperava que ele se tornasse um residente involuntário do sanatório. E para deixar bastante claro para vocês,
não é que eu esteja controlando tudo a rédeas curtas. Porque lembre-se que o nome estava lá, Art Bennett, e a descrição era você de costas. Ou seja, ainda não tinha nenhuma confirmação que era você. Exatamente. Eu só confirmei quem era quando o Art realmente foi capturado. Porque durante o jogo poderia acontecer alguma coisa que ele não fosse. E aí seria outra coisa ali. Então, para vocês não acharem também que esses flashbacks são algo tipo, tô jogando, mas tudo vai acontecer do jeito que o Rafael quer. Entendeu? O jogo não tá scriptado. E agora você escuta o portão se abrir mais uma vez. Provavelmente algum médico que vai tentar pescar algum trejeito de loucura seu para poder justificar mais um tratamento de choque. Ok. Fábio, o que é que você achou desse encontro? E foi ótimo também, né? Foi uma maravilha. Foi uma maravilha. Porque quando foi revelado, né, na sessão que era ele, eu falei, ok, né, a gente vai, né, aquela coisa de RPGista que a gente interpreta, mas tipo assim, a gente sabe que é o coleguinha, então a gente já tem aquela tendência a gostar do cara, né? Sim. Estamos na taverna, todo mundo pergunta. Exatamente, tipo assim, você chega num grupo de desconhecido, fala, tô precisando ir ali matar um dragão, bora, todo mundo vai. Partiu, é nóis. Partiu, é nóis, né? Viu o cara pela primeira vez. Mas enfim, aí o Zombie interpretou assim maravilhosamente bem, né? Porque o cara foi quebrado de tortura, né? Então, quando o Harry chegou ali, ele poderia ser só mais uma das dezenas de táticas, de métodos de tortura que usaram contra ele. Então o Harry ele tem essa característica, na verdade, que até vem de mim como jogador, coloquei nele, que é o fato dele querer ser uma pessoa boa, né? Então o personagem por si só, ele já tem uma vontade, uma necessidade de ser útil, de deixar o nome dele numa coisa que foi benéfica, enfim. Ele tem essa ânsia. E eu, como jogador, me identifiquei um pouco com o personagem e falei, poxa, eu vou colocar essa característica nele, de que ele é um cara simpático, de que ele é um cara amigável, né? Então, a aproximação que eu tentei ali do Art foi desse jeito, né? Foi, olha aqui, eu tô desarmado, eu tô de boa. Mas, poxa vida, né? Como que um cara que sofreu uma semana de tortura intensa vai cair num sorrisinho, né? Não tinha como, cara. E o personagem do Fábio é tão fofo quanto ele, né, cara? Então, porra, eu agi como Archibald, mas, caraca, por dentro eu tava me rasgando. Eu não conseguia parar de pedir desculpa. O mestre até tentou ajudar, né? Joga aí uma psicologia pra ver se é 78, tudo bem, então eu continuo achando que cada um é. Mas assim, é bem interessante vocês manterem essa ideia e tipo, a interpretação foi muito legal de ambas as partes desse envolvimento, né? E dava pra ver o sofrimento do Harry / Fabs com aquele maravilhoso enfermeiro William. Caralho. Leandro, tu sabe quem é que tava te torturando? Cara, eu não consegui descobrir ainda quem é que tá me torturando. Eu não consegui ligar o nome à pessoa. Pronto. Então, isso já era pra estar claro que, pelas feições, é o William. Esse enfermeiro é o cara que tava te torturando. Certo? Ele é o que tava fazendo as ligações do zzz pra você. Só que aí existe a segunda pessoa dentro da sala, que aí isso realmente não tá claro ainda. Você imagina quem possa ser? É o homem com cara de cavalo? Então, o homem com cara de cavalo é o enfermeiro William. É o enfermeiro William, é ele. E a segunda pessoa na sala você ainda não tem ideia. Cara, eu acho que pode ser o Oxley. Qual dos? O que perdeu o braço. Beleza. E aí, depois desse encontro do Art e Harry foi categórico ter que se encontrar com o Phineas Se bem que também pode ser alguém, se bem que também pode ser alguém amando do Ernest Prince, pra saber se eu descobri o livro ou não.
Cara, eu chutaria Eugênia Freak. Aquela mulher tem a cara do capeta. Eu não confio nela nem a pau. Rapaz, acho que ela. você Acho que a viu coisa. a fotinho dela? A fotinho dela é tão pessoa boa. Eu quero até ver, manda aí. Eu acho que eu não cheguei a ver a foto dela, né? Ela é quase a vovó Juju, cara. Nossa. Minha Deixa eu filha ver. come abacate, Não, meu ela filho. é- Abacate é pão. É jovem, é jovem. Mas depois disso, o Harry ele foi falar com o Phineas Oxley, e só que o Phineas Oxley não estava numa reunião em Arkham. Então ele passou o dia inteiro cuidando normalmente de pessoas, e aí quando finalmente foi falar com o Phineas Oxley, com quem Phineas Oxley estava. E Então- aí ele se encontrou com o Julius Lassar. Isso aí. E foi outra conexão de ordem cronológica. E o Julius e o Harry se encontraram. Por sinal, tem uma... Não foi uma pergunta, mas existe um comentário de um dos nossos inscritos que está acompanhando o RPG, o Gumercindo, falando que quer ver a dupla dinâmica, ele não falou nessas palavras, mas a dupla dinâmica Julius Lasalle e o Harry investigando o caso, porque o Julius vinha com a parte investigativa e o Harry vinha com a parte de medicina e tal. Então ele acha que essa dupla pode ser interessante para investigar o que está acontecendo. O que é que vocês acham? E te Eu acho digo que a mais, tendência. Eu Vai lá. chipo, hein? Eu digo mais, vai ter o Archibald pra ser nosso boi de piranha. Filha da mãe, cara. Então, alguém tá precisando levar uma porrada, joga o anão. É bom que ele não tem sorte mesmo, né? Então ele não vai conseguir fugir dos ataques dos bichos. Porra, cara. Vai deixar tô eles com 3 de ocupados lá um sorte, tempão. cara. Pô, mas E aí... diga aí. Não, eu acho que vai ser legal essa interação entre personagens agora. E assim, foi no momento crítico, né, cara? Que os dois personagens chegou aqui. Nossa! Fixa. Você se aproxima devagar, mas a cena que quando você pergunta se tá tudo bem, você meio que não espera a resposta porque você também presta atenção. À medida que você vai chegando perto e Julius analisando, você vê o corpo raquítico do professor Baxter, mas a área do estômago dele tá inchado. E você vê algo se movimentando lá dentro. Como se fosse coisas bulbosas. Chega você ver passando assim na parte do estômago e de repente você escuta o grito de Baxter. E você vê os olhos deles bugalharem e estourarem. E pega no seu rosto. E você, Harry, você vê a barriga dele se abrindo assim. E também você é melado de sangue. E de repente, do estômago e da cabeça e por entre os olhos e a boca, começa a sair algo com pernas pequenas pretas, patas pretas, como se fossem aranhas. E o corpo dela é bulboso branco e vai saindo da boca, saindo dos olhos pequenos, grandes. Outros da barriga são um pouco maiores e vão... Tudo saindo de dentro dele. Faça um teste de sanidade, galera. Com Claro. Esse eu já tava esperando. Saiu do corpo do Baxter e eles conseguiram escapar do quarto. A sorte deles, não sei sorte, mas assim, aparentemente as criaturas não estavam tão ávidas para atacá-los, ou não são esse tipo de criaturas, vocês não sabem. Mas o que aconteceu mais estranho pro Júlio foi ver Baxter do lado dele, depois um Baxter versão carniçal, depois um Baxter versão morto-vivo clamando por ele, porque isso aí foi uma das primeiras momentos do jogo que teve uma alucinação. E a alucinação onde o jogador em si decidiu não discutir com ela, e aí ele realmente acontece aquilo que está realmente acontece aquilo que está aparecendo na cena, né? Então, se ele não discute a realidade do que está acontecendo, ele vai
sofreu dano, se alguma coisa atacar ele e tal. Isso a gente vai ver mais um pouquinho quando a gente voltar, né? Mas o que é que tu achou da cena, Guilherme? Achou que o Júlio ia se embora? Cara, a minha maior sorte foi o Fábio estar junto e ter passado no teste. Porque ele tava me arrastando, cara. Porque senão eu tinha abraçado o capeta fácil. E o engraçado da cena... O mais engraçado da cena eu achei foi o Fábio. Porque o Fábio não ia dar tempo de fechar a porta e sair do quarto ao mesmo tempo. Aí, tipo, era o momento do sacrifício heróico. Fecha a porta com você dentro. Uma porra, vai fazer isso. Ele falou que tá certo. Nossa, e o pior é que eu fico pensando nessas bagaças que correu tudo agora pra dentro do manicômio. Que beleza. O manicômio não, tem um nome, né? É o sanatório. O negócio, outra, assim, explodiu, vocês né? entenderam, então? Vocês entenderam, já dá pra entender o que aconteceu com o Baxter? Olha, aquilo ali, pelas febres e tudo que tava dando, eu vou supor que aquilo ali tava incubando dentro dele e se alimentando dele, porque cada vez ele tava definhando mais, até que chegou o momento que aquilo ali já chegou força suficiente e rebentou do hospedeiro, como se fosse um parasita, algo do gênero. Pelo menos Nasceu, assim, né? Nasceu, eu encarei dessa forma. Só que teve um plus a mais nessa situação toda, porque existe isso, mas aconteceu outra coisa que fez assim, ó. O que tá acontecendo com o Baxter além disso? Além disso... Nossa, Rafael, você apertou, cara. Agora não Ele faço tava ideia. louco, né? Por quê? Provavelmente ele leu aquele Por livro. causa das alguma criaturas. coisa. Exato. Então, além de ter com essas criaturas, ele tinha lido o livro O Rei de Amarelo. Então, isso causou toda essa... várias coisas que aconteceram com o Baxter. Terminamos as cenas de Harry, de Art e de Julius Lassar. O Art não chegou a dizer, mas as criaturas estão descendo lá onde ele está preso, né? Foi o Pikachu que disse que ia acontecer isso, né? Justamente. Foi essa sugestão, né? Foi. Joga o dente nela, o Art. Obrigado, viu? E não pode nem fechar os dentes para elas não entrar, né? Não tem dente. Entra do mesmo jeito. Obrigado, Pikachu, por cagar em mim quando eu já tô na merda. Ah, cara, não preocupa não, que essa é a desculpa pro Fábio falar assim: nossa, a gente tem que ajudar os pacientes que estão lá embaixo, e a gente abrir a porta pra você vazar fora. Tipo isso. Foi a deixa, você não entendeu. Agora! Deixa pra ser deixado pra trás. Pra frente ou pra trás a Sarah tá? Não dá pra saber. Sarah Wintersfoot, eu não sei se eu confirmo ou se eu não confirmo, mas eu estou contando a história dela depois de vocês todos. Mas enfim. Sarah Wintersfoot é uma aspirante a jornalista e ela veio para Arkham. Um dos detalhes assim que não foram abordados, mas esse não é o nome dela, né? Não. Enfim, só deixar essa no ar. E ela tem um relacionamento. Ela tem um relacionamento com o Arkham Advertiser, e ela quer se tornar jornalista e conseguiu um pouquinho a mais para poder se tornar jornalista, uma entrevista com o Peterson Oxley, o dono do sanatório Oxley. Antes disso, fazendo suas pesquisas, a Sarah descobriu algumas coisas. Tu lembra, Douglas, o que é que ela descobriu sobre o sanatório? Aquela foto da fumaça que parece um demônio. Né? E o sanatório... Tem um paganismo na floresta lá, não é isso? Isso. O sanatório Oxley, antes de ser sanatório, era um local onde estava vendo coisas pagãs, rituais, e aí o Peterson Oxley, como estava dizendo as manchetes de jornais, meio que forçou a polícia a agir, e eles foram lá e desmantelaram o que estava acontecendo lá, e meio que colocaram o Oxley como o benfeitor para mudar a região. E aí ele comprou o terreno entre Dunwich e Arkham, e lá fundou o sanatório Oxley, né?
como vocês conhecem agora. E isso meio que faz uma pequena ligação como é a estrutura do sanatório, né? Porque temos a estrutura normal do sanatório e no subterrâneo temos essa forma meio de masmorra. Então, o que é que tem aí do passado ainda acontecendo no sanatório, né? E a Sarah, ela foi pro sanatório Roxy com o motorista do próprio sanatório. Sarah, quando abre a porta do carro do motorista, você vê uma sombra grande se erguendo. E quando vira para você, você vê um cara de 2 metros, 2 metros e 10, saindo do carro. Ele tem vestes de camponês, usa uma boinazinha. Ele tem a pele meio acinzentada. Você acha que, sei lá, deve ser esses caras de porto, alguma coisa assim, que não come coisa direito. E os olhos deles, eles são um pouquinho para fora, sabe? Um pouquinho. Não de ser totalmente estranho, mas é só um pouquinho. E tem um queixo quadradão, sabe? E uma cara meio sem sorriso, sabe? Assim. Ele olha pra você e faz: Sarah Wintersput. Vale salientar que na época do Harry, o motorista era o Thomas Barrow, né, Fábio? Esse mesmo. O que você acha do Thomas Barrow? Eu achei ele super simpático. Eu só tô preocupado com ele porque eu acho que a galera tá pretendendo usar a filha dele aí num próximo ritualzinho, tá? E quem estava dirigindo o carro de Sarah, você lembra, Sarah? Douglas? Não era o Bob? Era o Bob. E estamos todos de acordo que é o mesmo Bob. Não, ele era diferente, né? Porque com a Sarah ele não abriu a boca, não, hein? Ele tava meio carrancudo, não? Ou foi a Sarah que não deu papo pra ele? E aí, Sarah? Não, pelo que eu me lembro, ele que era meio carrancudo. Mas estamos cientes que é o mesmo Bob, do Bob Duarte. Ao que tudo indica, sim, né? E o que é que você acha disso, Arthur? Se ele não tinha nada a ver com o sanatório antes? Aí eu já não acho que ele não tenha nada a ver, né? Eu já começo a achar que ele de alguma forma está envolvido com essa galera toda. Mas eu quero metaforar aqui. Mas agora a gente descobriu que a Sarah é antes, tá? Porque se você ouviu o que o Rafael falou, o que você achou que ele não era do sanatório antes? Eu tô doido. O que é que você falou aí, Douglas? Não, nem foi eu não, mas não tá doido, Pikachu. Antes, não. A Sarah só pode ser depois, que tem um retrato lá, não tem? Ué, vocês ouviram o que eu falei ou não? Eu vi. Sim. Então, mas se o Rafael falou que ele era antes, quando tava com a Sarah... Não, o que eu falei pro... Eu nem vou concordar nem discordar, mas o que eu falei pro Leandro foi... Por que antes eu não achei se ele estava envolvido ou não? Em tempo porque... A narrativa. Tipo assim, o Bob com arte, eu falei antes, não era do sanatório, ele contratou ele pra levar ele até o sanatório. Agora com Sarah, ele é um motorista do sanatório. Sacou? Aí por isso que eu utilizei o antes. Mas enfim. Aí o arte, talvez ele não tinha um tão grande como agora ele já tem na época da Sarah, que teoricamente o que está acontecendo com a Sarah depois do que aconteceu com vocês. E aí a Sarah... Eu ainda acho que a Sarah é depois, pessoal. Eu não poderia risada dele. A Sarah descobriu a vila, que não tem nome. Ela foi obrigada a ir para lá, para a vila, para um concerto do carro do Bob. Aí a Sarah, ela teve uma ótima entrevista que não foi gravada. A vila nunca teve um nome. Surgiu como resultado de refugiados da guerra que não podiam ou não queriam lidar com a burocracia ou legalidade envolvendo sua presença na região.
Depois de um tempo, virou reduto de criminosos e falidos. Com a chegada do sanatório Oxley, tudo mudou para melhor. Alguns moradores estavam envolvidos na confusão do culto. Ele não sabe precisar a data. Isso tudo é durante uma longa conversa que vocês estão tendo durante o almoço. Os envolvidos ou foram mortos pela polícia ou fugiram. Homens que Jonathan acredita ser do sanatório, mas não estavam uniformizados, então é só uma conjectura dele, vasculhar a vila atrás deles para limpar a região. E uma última informação que você pega com Jonathan é: triste o que aconteceu com a família Barrow, mas não se pode culpar o sanatório Oxley. Thomas Barrow ficou louco com o desaparecimento da filha e culpou o sanatório. Colocou fogo na ala 3 e acabou morrendo no processo. Agora a esposa toma conta do filho pequeno, sem filha e marido. Os rumores são que a filha fugiu com o médico do sanatório. Nesse momento foi muito interessante porque nem se deu conta do que estava sendo dito ali. Eu acho que Fábio estava viajando, nem se lembrou do Barrow. E agora vocês sabem o que aconteceu com a família Barrow. E agora já tem certeza da ordem cronológica? É depois. Sim, depois. E o que isso faz você sentir, Fábio, seu amiguinho Barrow? Pois é, né? Vamos ver, porque eu já até conversei com ele sobre a filha dele. Eu tenho bastante interesse de ajudar a, pelo menos, a tirar ela desse ambiente aí que não é nada agradável para as mulheres, né? Então, o Harry, ele tem essa intenção de tentar impedir o que quer que seja, né? Ele está suspeitando que aquilo ali não é um lugar para a filha do cara e, né, o que ele puder fazer para ela ir para a cidade, estudar, que seja, ajudar, ele pretende ajudar. Fábio e suas promessas para NPCs. Eu prometo que enquanto eu tiver ação eu vou tentar te ajudar, mano, mas a sanidade tá acabando rápido, é um recurso escasso. E aí o Douglas descobriu mais sobre o sanatório Oxley, sobre o Peterson Oxley, como ele ajuda a vila, né, a distirpar ajuda os criminosos de lá, né, tirou os criminosos de lá. E aí ele foi realmente para o sanatório. Isso. Não antes de um momento muito creepy do pessoal da vila seguindo ele. O que é que tu achou desse momento, Douglas? Muito creepy. Não temeu pela vida da Sarah, né? Só foi um momento creepy. Não, eu temi porque geralmente quando esses negócios acontecem em Cthulhu, morrer é o melhor destino que o seu personagem pode ganhar. Ele pode ter 1000 vezes piores do que a morte. Então, como isso não aconteceu, eu fiquei aliviado pela personagem. Não que ela não vai encontrar o destino pior no sanatório, mas até aí... E aí, quando ela foi pro sanatório... Quando ela foi pro sanatório, ela viu a ala 3 já pronta. Phineas Oxley apertou a mão dela, e isso é a parte que eu até que tentei falar bem nessa parte que apertou a mão dela, não, porque em todos os momentos que o Phineas Oxley apertava a mão, eu mencionava. E aí ele faz com que você tenha um momento errado, porque tem que apertar a outra mão. E nesse agora, ele aperta a mão normal. Existem umas características do Phineas que são estranhas. Tu sabe quais são? Lembra quais são, Douglas? Eu lembro que aquela hora que ele me leva na ala 3 lá, que eu pressiono ele, ele estava transpirando como se tivesse uma maquiagem escorrendo o rosto dele. Uhum. E ele mudou a fala, como se... Não é bem como transe, mas o jeito que ele falou com a Sarah é como se ele esperasse que ela se comportasse de determinada forma. Uhum. Como uma realeza. Isso. E olha que não é ele, hein? Conexão? É o quê, Fábio? Não, acho que não deve ser ele, deve ser algum impostor, então. Tá usando maquiagem, alguma coisa assim.
Como é que é? No mito aí tem alguém que se transforma, consegue modelar o corpo assim? Tem qualquer coisa, né, nos mitos. Acho mais provável do que o braço do cara crescer, né? Não dá ideia pro mestre. A ideia já estava plantada aqui. Mas aí a Sarah, antes desse prensada no Finesse, porque a prensada aconteceu por quê? Porque teve um momento muito tenso no jogo, que foi finalmente conhecer quem é o Peterson Oxley e quem ele é realmente, né? Você gostaria de ser jornalista? Você pode ser o que você quiser. Você pode até ser editora do Arkham Advertising. E ele passa a mão na boca assim, limpando a graxa do fazão. Ele dá um largo sorriso, um sorriso que deixa você desconfortável, um sorriso cheio de malícia, e diz: Finesse pode fazer uma boa matéria, mas você pode fazer algo para mim. E com isso você pode ter o que você quiser. Ele olha para você da cabeça aos pés e diz: eu sei o seu tipo. Você faria de tudo para conseguir o que você quer. E eu sei o que você pode fazer por mim. Mas ele olha para você, olha para sua bolsa e sua mão, e ele diz: acho que não será agora que você vai ter o seu furo. E a única coisa que eu quero perguntar sobre esse momento é, tipo, vocês acham que o Peterson Oxley tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo no sanatório Oxley, ou ele é só essa coisa monstruosa à parte? Eu acho que ele tem a ver. Pra mim, ele tem 100% a ver com o que tá acontecendo. E não só o Oxley filho, como o Oxley pai. Também pra mim tem uma... O pai é o Peterson, o filho é o Phineas, não é? Isso. Não, o cara com Os certeza. dois têm a ver. Olha, eu acho, na verdade, então eu vou ser sincero com vocês. Eu tenho uma teoria que é pior. O pai é só um escroto mesmo. Talvez o filho é que seja o ruim da história. O pai é só um escrotão. Mas o filho é que é uma coisa ruim, entendeu? Cara, mas não sei. Alguém vai chegar pro cara e falar assim: aqui, sumiu 6 funcionários essa semana passada. Ah, não, de boa, contrata mais. Não, o cara, né, não é possível. Ele vai passar pano pra isso. Os funcionários do cara estão sumindo, médico sumindo. Provavelmente esse cara é extremamente corrupto, cara. Talvez ele tenha, tipo, muita coisa a dever, fraga. Então ele tem certas coisas baixas, não sei. Entende? Ou então o filho não deixa as coisas chegarem até ele, né? Sim. E ele é escrotão, isso aí a gente concorda. Tá devendo soco, né, Júlio? Cara, se eu tô devendo vários socos nessa campanha. Eu tô devendo o que então? Hã? Eu tô devendo o que então? Né? Você? Porra! Uma entrada furtiva lá do primeiro capítulo. Você vai ter que pagar depois pra gente entrar numa sala lá furtivaço pra nós. Porra, é o que eu mais quero. Então, pessoal, eu acho que a última coisa que aconteceu com Sarah foi isso. Que depois desse... não, teve algo bem interessante, que foi o encontro do porta-retrato com Brenda. Que aí, esse momento, eu não sei se alguém tava prestando atenção muito, mas foi muito massa, porque, tipo, quando eu disse que era com amor Brenda, aí vocês vão ver agora, pessoal, mas... Bom, quem sabe eu consigo recuperar isso depois. E vou pegar o que resta aí da pulseira, né, para tentar consertá-la depois. Você vai pegando as bolinhas, e tem uma que tá no canto da escrivaninha. Você pega perto da perna, né? Você pega a bolinha. Aí quando você pegou a bolinha, você notou algo, parece algum objeto entre a parede e a perna da escrivaninha. Peguei. Você pega, você vê que é um porta-retrato. Esse porta-retrato, ele tá quebrado o vidro e tem uma foto de uma mulher. Você vê é uma moça bonita. Ela tá encostada no coreto, sorrindo. E você olha assim e vira e tem escrito: com amor, Brenda.
Pois é, velho. Eu falei, E nossa. o Douglas, quem é Brenda? Eu acho que é alguém que ele conhece. O que é que tu achou desse momento, Fábio? Porque Pô, foi sua caramba, vez é. de plot twist, né? Plot twist. Exatamente. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que aconteceu com o Harry? Porque o Harry não é o cara que vai largar a foto da esposa amada dele e sair. Então, assim, alguma coisa vai acontecer, né? E ainda nessa conversa aí que o Oxley teve com a Sarah, né, ele chegou a falar que um médico que fugiu com uma menina que não sei o quê, mas assim, né, esses caras, eles sentam num trono de mentiras, né? A gente não sabe o que é verdade que sai da boca dele, mas o fato é que a foto estava lá e o Harry não. Então, alguma coisa aconteceu. E o pior, nem teve isso, porque assim, não é que teve isso, só que teve a confirmação na conversa na ala 3. Vocês queriam deixar apagar os rastros, apagar os vestígios, não é? Uma pessoa que morre aqui, ela morreu de incêndio, não morreu sufocada, não morreu Você tem que parar com estrangulada. isso. Você é a pelas realeza. mãos. Você é a realeza. Você Ele não tá pode perto ir. dela, assim, Vocês estão começando a ficar próximo do outro. ela dá um tapa na cara dele. Aí ele olha pro chão na sua frente e se agacha. E pega algo que caiu. Tá, ela vai se reerguendo. Talvez com o baque ela vai voltando ao normal. Mas dá pra ver o que ele pegou? Caiu dela? A foto. Ah, tá. Aí ele olha a A foto foto. da Brenda. Isso, ele olha a foto, olha atrás. Como você conseguiu essa foto? Ela olha pra ele, visivelmente chateada. Me diga quem é ela e eu te falo onde a foto estava. Ela vai passando a mão, assim, no braço. Quer dizer, de carne. Assim. Essa é a esposa de Harry Madison. Quem é Harry Madison? Ele tá em conflito em lhe dizer algo porque você provavelmente é uma jornalista, né? No incêndio houve algumas mortes. E Harry Madison foi um dos que morreram. Infelizmente sim. Aí ele entrega a foto pra você. Então, assim, eu espero, né, mais do que nunca que seja uma mentira isso aí. Porque é aquele negócio, né? Art Bennett é um paciente. Confirmou. Confirmado. Será que vai confirmar? Não! Então, pessoal, eu acho que foram todos o que aconteceu no capítulo 1 e 2. É uma série de eventos de horror e que vão se convergindo, e até mesmo a conversão de vários tipos de mitos de Cthulhu sendo conectados de alguma forma e com a relação com o Sanatório Oxley. Eu vou só despedir, assim, pessoal aí nos comentários, se estiver participando, bota suas teorias também, que depois a gente comenta em outro vídeo desse desenvolvimento. Eu só quero finalizar com ordem cronológica. Qual é a ordem cronológica, Júlio? Pikachu, qual é a ordem cronológica? Vamos lá, para mim a ordem cronológica então vai ser a que tá agora, né, correndo com o Harry e o Julius, ele tem o Archibald e tudo, e para mim o da personagem da Sarah, o personagem do Douglas, né, é depois. Eu vou colocar depois mesmo, não vou arriscar como um antes não, porque a única coisa que tá me fazendo arriscar depois é a foto e falando que o Harry morreu, porque senão não faria sentido se eu falasse que isso seria antes, né? Então, assim, os caras não faz sentido. Então é depois, pra mim é depois. Todo mundo concorda? Cara, eu concordo. Eu acho, inclusive, que a situação das crias lá do Deus Aranha, que vão invadir agora o sanatório, é que eu acho que vai rolar, vai desencadear o incêndio. Sim, provável. Eu acho. Uhum. Mas o que eu penso mais, eu não sei se vocês vão pensar isso, é o seguinte. Então, se isso vai desencadear o incêndio, a gente até pode fazer um chute coletivo aqui agora. Quantos meses que tinha corrido o incêndio mesmo, Sarah? O Douglas? Nossa. Você Eu lembra? acho que em algum momento chegou a ser falado quanto tempo que tinha um incêndio. Pelo editor do jornal, alguma coisa assim, foi falado. Falou, mas eu tenho falado. E o Rafael vai saber, tipo, porque
Eu não conectei o HD aqui, então vai demorar. Quanto tempo, Rafael? Um mês depois. Então eu acho que A a Sarah Sarah. tava fora para fazer um evento em Boston sobre moda, que o Daryl comenta. Então talvez um mês depois, galera. Que a Sarah já tá um mês na frente. Eu acho que a gente vai conectar com a Sarah agora. Ou não. Ou não. Porque com todos os casos, assim... Eu acho que no terceiro capítulo a Sarah já junta. Não necessariamente no começo, porque vai ter que ver essa merda toda acontecendo, pegando fogo, capaz da Sarah conectar com a gente no final do terceiro capítulo. Pode ser. Não vai haver essa conexão? Eu também acho difícil, hein? Não sei. Sinceramente. A Sarah porque... só vai ver os túmulos, né, as lápides. Eu acho que vai ter uma merda muito grande com vocês que vai recair sobre ela de alguma forma. Eu tô achando que vai ser um esquema interestelar. A gente vai entrar na dimensão do Chululu, vai sair do lado abraçado mesmo depois. Então pronto. Alguém arrisca uma teoria do que aconteceu até agora? Tipo, o que foi que houve? Não, o que foi que houve? O que? Exatamente o que? A história. O que foi que houve? A história de Baxter. Assim, o que você sabe de Baxter, o que desencadeou até o que você está tendo? Olha, o que eu acho é o seguinte. O Baxter é um cara que estava procurando sobre isso e, de certa forma, aquilo que ele pegou, o livro, já estava encaminhado para a mão dos Oxley já. Então tudo estava dando a crer, eu creio que desde o início o livro já era para ser encaminhado para os caras. Então ele já ia ser levado lá de qualquer forma. Então, assim, eu acho que não foi uma coincidência ele ter ido pro sanatório, entendeu? Hora nenhuma eu achei isso. Então, assim, eu tenho isso comigo que tudo isso o livro dificilmente a gente vai achar. Mesmo com os achados e perdidos e tudo procurando, ele não vai estar naquele local. Entendeu? Essa é a opinião que eu tenho. Tá. E por último, só para deixar no ar para talvez uma pista, alguma coisa. Se eu puder, só acho que tem um segundo grupo de poder e influência na jogada e que esse outro grupo contratou o Ernest Prince para poder roubar o livro da galera Oxley. Eu também acho que é isso. Algum colecionador de antiguidade ou algum cara interessado em cultos, ou de repente até coisas. A galera que era dona do livro de quem o professor pegou. Mas aí que tá, eu acho que o livro o professor não pegou roubado, eu acho que foi dado ele de bom grado. Tá doido, cara? Ele é um senhor de idade, eu acho difícil ele ter roubado qualquer coisa assim. Aquilo ali já era uma arapuca pra ele pegar isso e trazer, fraga, porque ele, olha pra você ver, ele tava na Europa, teoricamente ele foi pros Estados Unidos, né? Então ele levou um livro de um continente pro outro. Sim. Foi preparado para que ele fizesse com que o livro caísse nas mãos da família Oxley. Eu acho que sim. Só que ele levou mais do que o livro. Isso também foi preparado? Eu já não sei se isso foi preparado. Mas sabe por que eu acho que não... o contratante do Archibald, né, ele não era o original para receber o livro, porque senão não tinha contratado o Archibald. Esse é o ponto, que se ele já fosse receber o livro de qualquer forma, ele não teria contratado um cara para roubar o livro, fraga. Mas a pergunta é como é que ele sabia que esse cara estava levando esse livro, fraga, é um outro ponto também. Mas ele contratou a partir do momento que o livro já estava, que ele sabia que o livro já estava no sanatório. No sanatório. Então o livro tinha extraviado e aí ele mandou alguém para ir lá pegar. Por isso que eu acho que tem um segundo grupo que não é somente os Oxley. Entendi, pode ser. Aí vamos ver o que vai acontecer. Eu só sei de uma coisa, eu queria saber com o Rafael, se eu tivesse seguido a side quest dos moradores de rua sendo sequestrado, o que ia acontecer se você ia até o final com essa bagaça e desaparecer da campanha. Íamos ter mais 10 capítulos. Não, brincadeira. Nossa. Isso aí, não sei. Tá, diga aí. Não, entra na parte que você ferra o mestre. Então, pessoal, para vocês verem, tem muito pano para manga, tem um background grande e teorias são surgidas para a gente continuar. O Coletânea de Horrores Call of Cthulhu
É um jogo de RPG que aqui no Brasil foi lançado pela New Order Editora, tá certo? Eu queria só uma coisa. Antes de você despedir, Rafael, que eu acho que a gente falou, eu e o Fábio falamos, o Leandro também falou, nós somos os caras que não tem tanto, que tem menos conhecimento dessa parte, menos conhecimento desse mundo. Agora a gente tem um cara no grupo que tatuou a bagaça no braço, fraga. Então, é um cara que... Cadê o dedo? que é o... tá vendo? Olha lá, ó. Esse então, David Jones tá maneiro, hein? David Jones. Então, o Rafael, no Douglas não falou, mas você não acha que é válido ele dar só um palinho do que ele tá achando? Ó, vamos lá. Não é muita teoria, porque depende da forma de abordagem. Você tá colocando muito elemento, então isso abre uma série de possibilidades. Não que isso seja problema, porque geralmente quando tem só uma entidade envolvida, mais ou menos você sabe o que vai acontecer. Tipo assim, se for só o Eihort, igual eu sei que tem esse cenário que chama Não Me Esqueça, ele é extremamente interessante, principalmente até com um grupo iniciante, você mais ou menos vai tendo uma previsão. Na hora que os caras descobrem o que é o trem, você fala assim, pronto, tá resolvido. Não, aí eles vão ver a merda que estão envolvidos e começa a sair disso. Cara, colocar chuva no Nigurá é um troço cabuloso. Tem uma chuva no Nigurá mesmo, chuva no Nigurá, tem um cenário que chama Behold the Mother. Ele é pesadaço, o contexto da história. E a hora que os caras tem que aparecer. E aí o bacana, que é o que o Pikachu falou, eu acho que isso é muito bom no... Não vou falar aqui em Cthulhu não, mas acho que nos jogos de RPG de uma forma geral. Tem determinadas criaturas, entidades ou nomes que quando você tem a referência que aquilo vai aparecer, o jogador que sabe, ele fica louco. Quando os caras descobriram que tinha envolvimento de Chuva Nigurá, o Malcolm que joga com a gente falou, nossa, vai dar muito ruim. O Vinícius também tem. E tem eu vou até aproveitar e fazer um adendo, tem o Mundo Tentacular, que é um blog lá do Luciano, que traz muita coisa de Cthulhu. Excelente. Um artigo sobre como seria a manifestação de Chuva Nigurá. O que acontece? Inclusive, Rafael, se Chuva Nigurá for aparecer, te aconselho ou não a ler esse artigo. Mas como você está inserindo o Rei de Amarelo e tal, então assim, tem muita coisa que pode acontecer. É um contexto bem amplo. É aquele negócio, vocês estão jogando, na verdade, Beast at the House on the Hill. Uma hora vocês vão pegar a round certa, e aí vai ser Talks criatura mesmo, entendeu? Mas, pelo que eu já vi depoimentos de vocês estão gostando da história. Que Sim. Bom que a gente vai voltar para poder finalizar a história da coletânea de horrores. E espero que vocês tenham pego boa parte da ideia desses 2 capítulos. Se você já acompanhou, relembrou. Se você não acompanha, mas não tem tempo para pegar de trás, eu espero que vocês tenham usado essas informações para continuar daqui, porque é muito legal, gente. A gente está fazendo uma produção com sons, trilhas sonoras e tal, deixando uma radionovela mesmo, e para ficar da melhor qualidade para vocês, um jogo de horror de cálculo futuro, com esses maravilhosos players aqui interpretando seus lindamente personagens. Muito obrigado, gente, por estarem aqui conosco. Vocês aí de casa, vocês aí, meus amigos, jogadores. E, por favor, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e acompanhe Coletânea de Horrores, que vamos voltar. Meu computador não explodiu, então acho que a gente volta mesmo. Tá certo? Tchau, pessoal. Tchau. Falou, galera. Valeu. Tchau, tchau.